Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Ted Boy Marino, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, tenho 38 anos e nunca saí da casa dos meus pais. No decorrer do e-mail falarei mais sobre isso. Sou ouvinte assíduo dos seus vídeos e me identifico bastante com seus pontos citados, pois vejo bastante coerência. Fui criado no modelo padrão da década dos anos 90 e 2000. Tive uma infância muito feliz, com os sonhos de toda criança e adolescente da época. Cresci jogando bola na rua aqui de casa, Super Nintendo, Bet e por aí. A relação do meu pai, falecido em 2018, com a minha mãe também seguiu o padrão da época. Primeiro namorado dela, ficaram 5 anos namorando enquanto meu pai construía a nossa casa. Casaram e na época de namoro já projetaram quantos filhos teriam, 2, e que fariam uma casa para cada um. Dito e feito, porém minha irmã faleceu quando tinha apenas 3 anos. Meu pai, filho de mãe solteira, mas tinha pai presente. Sempre foi uma pessoa de personalidade forte, honesto e benquisto, daqueles que sempre deixou claro que tudo na casa era de sua responsabilidade e autoridade. Tanto é que durante todos esses anos ele nunca me bateu. Mas no fundo eu sei que se algum dia desrespeitasse ele, essa regra não seria assim. A autoridade dele entrava na minha mente de tal forma que sempre me preocupava o que ele iria pensar. Tanto é que até depois do seu falecimento eu e minha mãe seguimos com essa lógica. Fazendo uma retrospectiva da minha vida até o momento, vejo que sou uma pessoa de extrema sorte por ter nascido na família que nasci. Já tive muitas divergências com meu pai durante a adolescência, mas à medida que fui me estabilizando financeiramente, a convivência ficou excelente. Até porque, com o passar do tempo, ele foi ficando mais maleável, paciente e até amoroso. Durante um bom tempo, tive raiva do meu pai, principalmente durante a adolescência, pois queria sair, chegar tarde, essas coisas, ter minha vida. Hoje, vejo que o papel do pai é fazer o trabalho chato de colocar em primeiro lugar a autoridade. Hoje consigo enxergar que isso é uma forma de afeto. Hoje tenho meu pai como um exemplo, nenhuma pendência e um enorme carinho por ele, pois durante o período que ele ficou doente, fiquei com ele o tempo todo, pude falar para ele o quanto ele era amado, inclusive no dia da sua morte ele comentou para o meu tio que teve uma ótima esposa e um filho maravilhoso, isso mexeu muito comigo. Nessa fatídica semana ele virou para mim e disse para que eu verificasse como estava a situação do túmulo da família e que transferisse o carro dele para o meu nome, mas não tive cabeça para fazer isso. Aí eu pensei, como pode a pessoa de frente para o furacão ter esse sangue frio? Ele fez jus da fortaleza. Meus relacionamentos sempre foram algo de 2 anos e o maior foi no total de uns 8 ou 9, que por sinal terminou muito mal. Papo para um outro vídeo. Essa última cheguei a comprar uma casa para morarmos, pois não queria morar em uma das casas do meu pai, mas acabou que não deu certo. Só não fiquei sem a casa porque nesse período ela tinha comprado uma também. Sempre tive o exemplo dentro de casa da minha mãe trabalhando e dividindo as despesas com meu pai. Hoje em dia isso é considerado um tipo de violência, mas graças a isso os dois adquiriram bastante coisas, mesmo ele sendo torneiro e ela professora. Hoje eu vejo que a estruturação familiar tem como objetivo principal beneficiar o filho, até porque eu olho para trás e vejo que nessa jornada dos meus pais, que ambos sempre trabalharam, o mais privilegiado fui eu. Nunca precisei pagar um dia de aluguel para alguém, herdei imóveis deixados pelo meu pai, o qual sempre teve o trabalho pesado e aproveitou muito pouco da vida, ao contrário de mim, que já conheci vários países e sempre tive bons carros e etc. Graças a Deus, essa maldição de ser filho de mãe solteira não tive, pois vejo a vida dos meus amigos que não tiveram essa estrutura e no geral é bem limitante, tanto intelectual quanto financeiramente, pois o Enzo terá que sair para trabalhar mais cedo para não ter que ver a mãe se matando no emprego. Não terá acesso a nenhum tipo de herança, pois o patrimônio dos pais virarão fumaça entre um relacionamento e outro, terá que vender a alma para a Caixa Econômica quando sair para constituir uma família e ainda ficará mais vulnerável a tudo de ruim na vida. Mas enfim, a questão é a seguinte, gostaria da sua opinião sobre duas coisas. O fato de ser filho único, sem ter filhos e a cada dia tendo mais aversão a relacionamento, algo que me incomoda é não saber para quem deixar os bens que meus pais constituíram.
Não é nada grandioso, mas algo que foi construído com muito trabalho e suor dos dois. Sei que depois da morte isso pouco importa, mas enfim, é uma coisa que me incomoda. E 2. Hoje vivo muito bem com minha mãe, apesar de assumir muitas atribuições do meu pai, me chamando de homem da casa. Sei que se tudo correr conforme os ditos da natureza, não terei ela para sempre, sinceramente. Não me conheço bastante para saber se tancarei viver só. Às vezes acho que será libertador e às vezes não. Tenho receio de sucumbir ao chamado da grande mãe e acabar me relacionando. No fundo, sei que não estou em relacionamento por uma questão de lógica que sempre tive comigo. Não sou capaz de fazer algo para uma pessoa que não é capaz de fazer o mesmo por mim, e com esse pensamento, você casar ou ter que dividir a vida com uma mulher é algo que não se sustenta a médio e longo prazo. Sei que nas duas situações não há muito o que fazer, mas achei legal falar sobre o tema, pois se estivesse batendo um papo, isso seria algo que gostaria de saber do seu ponto de vista. Um abraço, desculpe pelo longo e-mail, mas são detalhes que achei importante pontuar. E Ted Boy Marino, muito obrigado pela doação ao canal e pelo excelente tema de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, toda aquela coisa, né? Se quiserem promover um tema de vídeo aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Junto a isso, vocês ganham também um cargo no meu servidor de Discord que dá acesso vitalício a vídeos antecipados. Vocês podem também se tornar membros aí do canal para ajudar o conteúdo a permanecer gratuito a todos os homens, mas se vocês quiserem fazer isso de maneira gratuita, vocês podem deixar o like, se inscrever, compartilhar, ativar as notificações do canal e ficar à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. Bom, o primeiro ponto aqui que o Ted Boy Marino falou no e-mail é a importância da presença do pai na criação de uma criança, né? Pô, eu não sei se nós temos vídeos na comunidade masculina suficientes para falar sobre isso. Eu acredito que não, porque é uma coisa digna de documentário, né? Muito parecido com os que o Yannick Irigaya faz no seu canal. Porque a gente tem pesquisas, estudos, análises sociais a respeito das consequências da ausência paterna na vida de um menino ou uma menina, né? Isso é claro por associação. Lembrem-se o que o Kodama e o professor dele, o Thiago Kreischer, falam sempre, né? Nem sempre coerência quer dizer evidência. Porque, de fato, existem, como muitos aqui na comunidade masculina, adultos que foram ou são filhos de mãe solteira e são funcionais até hoje, né? Então, esses censos, como o maior número de criminosos serem filhos de mãe solteira, né? Maior número de gravidez na adolescência acontecer por filhas de mãe solteira, esses números são associativos, tá? Podem acontecer vários outros fatores na vida do indivíduo para ele ter chegado a esse nível. Não só o fato de ter um pai ausente. Mas se tem uma coisa que a gente tem certeza é que a família nuclear foi a lógica de relacionamentos e de família, né, mais funcional que o mundo já viu. Não é à toa que ela é a principal e mais comum em todo o mundo, né? E além das associações como esses de o maior número de criminosos são filhos de mãe solteira, o maior número de gravidez na adolescência é por filhas de mãe solteira, a maior parte dos psicopatas tinha problema com a mãe, etc. Além dessas associações, existem fatos, né, que são autoevidentes. Se você nasce numa família monoparental, né, como chamam hoje, para tirar o estigma desse negócio de mãe solteirismo, porque a verdade é que no Brasil e no mundo essa coisa de pai solteirismo, meu irmão, é mínimo. Se você nasce num lar onde sua mãe é a única que sustenta a casa e é a sua única responsável, cara, você tem, obviamente, muitas limitações, como o Ted Boy Marino falou aqui, né? Primeiro que, muito provavelmente, você vai ser criado pela sua avó. E a avó, ela costuma ter uma criação bem diferente da mãe. As vós geralmente mimam muito mais, justamente porque elas costumam ser, no dia de hoje, né, da geração X e geração Boomer. Essas gerações, como eu falei, passaram por uma escassez tremenda, altíssimos níveis de inflação e costumam prezar muito pela segurança. E geralmente tem uma criação que não é mais funcional para o dia de hoje. Geração X e geração Boomer quase que se recusaram a se atualizar. E eu não estou dizendo que sendo criado por uma mãe solteira você teria melhores resultados, não. Eu só estou dizendo, só estou apontando os problemas. O fato é que uma criança sendo ensinada pela avó pode aprender métodos, né, e forma de viver que eram funcionais, sei lá, na década de 60, 70, 80. E nas décadas atuais não é mais funcional. É justamente isso que eu percebo. E é por isso que tem aquele estigma social, né, de criado por vó, leite com pera e etc. Porque essa criação em contato com a tecnologia e com o mundo globalizado que a gente tem hoje, né, não está batendo certo, cara.
E, além disso, ainda tem o fato de que, como o Ted Boy Marino também falou aqui, você vai ter que trabalhar mais cedo, você não vai ter aquela segurança financeira dentro da sua casa. Tem a questão de que complexo de Édipo padrão aí que Freud falava, né? O menino, já que estamos falando de homens aqui nesse canal, sem uma presença paterna para fazer um desmame dele ali, né? Ele vai se manter naquele estado pueril, naquele estado edipiano, onde ele vê a sua mãe como uma deusa, entendeu? E aí ele começa a espelhar essa deusa em outras mulheres que ele encontra na sua vida, às vezes até moldando suas preferências de relacionamento, né? Então, assim, já que a mãe tinha autoridade sobre ele e ele só viu aquilo durante o seu desenvolvimento, ele vai procurar uma parceira a qual tem autoridade sobre ele também, porque ele vai espelhar uma mãe ali. É exatamente como eu já descrevi várias vezes como funciona a waifu, né? Todo homem tem uma waifu. Kodama, que é psicoterapeuta, já falou sobre isso, já escreveu texto sobre isso. Tem 3 textos dele sobre isso, inclusive refutando críticas, que são as críticas mais comuns que os caras fazem ao waifuísmo, né? É porque o cara que namora um waifu é um carente, é um punheteiro, é um hikikomori, não conseguiu tancar a solitude. Essas são as críticas mais QI, temperatura ambiente, e já foram refutadas. Os links estão aqui na descrição e no comentário fixado em texto, né, das refutações de um psicoterapeuta formado, Plater Pontes, que tem um currículo muito bom. Então eu digo isso porque recentemente eu vi um vídeo num canal que estava tentando refutar o waifuísmo, né, dizendo assim, o que os waifuístas não falam, o que eles não querem que você saiba porque eles têm medo de falar sobre isso. Eu que não tenho esse problema, ou seja, fazendo a sinalização de virtude, né? Eu sou honrado, eu sou mais virtuoso, não vou mentir para vocês, vou lhes dizer a verdade. Aí o cara mete um monte de crítica que já foi refutada há anos porque ele simplesmente não se deu tempo de estudar a parada e procurar os links onde a gente escreve até hoje lá no blog Matrix Sem Máscaras. Por pura preguiça intelectual, ele preferia criticar logo antes de aprender do que está falando, né? E todas as críticas dele, que basicamente envolviam shaming ad hominem, já foram refutadas assim em 2018, 2019 pelo Kodama, né? É hilário o QI temperatura ambiente da machosfera brasileira, mas enfim. Voltando ao assunto, o waifu não necessariamente tem a ver com uma personagem de anime que você vai botar papel de parede no seu computador e ficar namorando ela ali, não. Não tem nada necessariamente a ver com inteligência artificial. É o nome que a gente escolheu para aquela personagem, literalmente personagem, que você cria na sua mente e não está necessariamente consciente dela, mas quando você vê uma mulher que bate com aquelas características, o apaixonamento vem logo. E essa personagem é criada pelo seu inconsciente ou subconsciente, vamos botar assim, né? A partir de uma amalgamação de características de mulheres as quais você admirou na sua vida, principalmente a sua mãe, né? Porque é a primeira mulher que você tem contato, a mais cuidadora, a que te levou até a maturidade sexual, né, que fez você ficar adulto. Então o que é que o seu cérebro, a sua Matrix, vai te dizer? Cara, tem que procurar uma mulher igual a sua mãe, tá ligado? Porque aos troncos e barrancos ela conseguiu te manter vivo, ela conseguiu te trazer até aqui. Ela te criou meramente bem, né? Então, assim, não troque o certo pelo duvidoso. O certo é sua mãe. Vamos procurar um igual a ela. Porque é provável que ela tenha o mesmo sucesso com os seus filhos, né? Assim, replicando a espécie. É exatamente o que Freud falava quase 2 séculos atrás. Então você pense aí, não tendo um pai para fazer esse desmame, para fazer você realmente tirar essa correlação emocional, completamente apaixonada, literalmente, né? Pelo significado grego da palavra, é claro, é da sua mãe, cara, você vai, obviamente, ter péssimos relacionamentos. E esse é só um dos fatores, tá? E esse pode nem ser o fator determinante, vejam só. Porque, bom, a melhor forma de você falar sobre alguma coisa é trazendo o máximo de evidências possíveis, né? Então, como a gente sempre diz, o ser humano é biopsicossocial. Esse fator é um fator psicológico e um fator biológico. Existem fatores sociais também, como o ginocentrismo, como essa questão do marianismo, né? Como questões do comportamento servil do homem, é o que se espera do homem hoje, né? Essa coisa de protetor e provedor sem receber nenhuma recompensa em troca. E é justamente sobre esse fator social que eu quero responder aqui a primeira pergunta do Ted Boy Marino, né? Onde ele fala que incomoda a ele bastante o fato dele não ter um filho, né, para passar a sua herança, que não é muito, mas ele se sente incomodado com isso. E principalmente porque ele faz parte aqui do conteúdo masculino, tá vendo como relacionamentos são ruins, e meio que tá criando um bloqueio emocional a isso, uma aversão, né? Exatamente o que significa a palavra. E aí que tá, pode muito cara se encontrar nessa situação, né? Um cara que, tipo, ele conhece o nosso conteúdo, ele vê como é que tá a questão do comportamento feminino, das leis, da cultura,
E aí ele vai virando um pessimista ressentido, entendeu? Engraçado que tem até um artigo de um blog feminista que fala que é crescente o número de mulheres heteropessimistas. Perceba aí o eufemismo, né? Que lá nesse artigo fala que são mulheres que querem se relacionar com homens, mas têm um pessimismo em relação aos homens, né? Mas o engraçado é que esse eufemismo não cabe aos homens. O homem não pode falar que ele é heteropessimista. O que ele vai ser chamado, né? Se ele disser que tem um pessimismo em relação ao gênero oposto, vão dizer que ele é misógino, vão dizer que ele é machista, ou sei lá. Então, são esses duplos padrões da sociedade que criam realmente um pessimismo para ambos os lados. Mulheres ficam pessimistas em relação aos homens e homens ficam pessimistas em relação às mulheres. E, sinceramente, eu vou fazer um vídeo posterior em relação a isso, baseado também num vídeo muito bom do Stardust, o qual eu assisti recentemente, que é o fato de que esqueçam, tá? Esqueçam essa coisa de homens e mulheres se ressocializarem, voltarem a se entender e serem complementares, até porque tem um grande mal-entendido a respeito das relações de gênero até então, ao longo da história humana, achando que havia algum tipo de complementarianismo, algum tipo de mutualidade ali, uma coisa até romântica, né, idílica, que as pessoas ficam botando emoções no meio. Não, na verdade foi uma coisa bem pragmática, do tipo, eu preciso de você, você precisa de mim, acabou. Tá? No momento que essa negociação não funcionar, é tchau, para ambos os lados. E essa coisa só tá mais evidente com a tecnocracia, com a tecnologia, né? Mas enfim, eu não quero entrar nesse assunto para não dar spoiler. E também não perder o foco aqui. Mas então, sobre esse assunto de precisar ter filho para passar seu legado adiante ou sua herança adiante. Cara, isso é uma necessidade meramente social. Não é uma necessidade biológica, como muitos gostam de dizer. Porque veja só, o conceito de herança já é um conceito social. O conceito de ser pai é um conceito socialmente construído. E eu sei que isso pode dar crédito para esse argumento de pai é quem cria, mas entendam que esse argumento de pai é quem cria é muito oportunista para fazer homens basicamente aceitarem, né, cuidar do legado genético de outros homens, basicamente sem nenhuma recompensa. É importante que, se você for criar um filho, ele tem que ser o seu legado genético. Esse argumento de pai é quem cria só vale para fraude de paternidade, onde o cara acha que o filho é dele. E aí, convenhamos, ninguém quer ser enganado a esse ponto, né? Porque fraude de paternidade envolve mentira e aí quebra completamente a confiança dentro do relacionamento. Mas pense, se você está criando um filho que você acha que é seu, pô, no fim das contas, que diferença vai fazer para você, né? Nenhuma. Só que você criar um filho que você sabe que não é seu, e o pior, a criança sabe que você não é pai, dá um monte de problema. Do tipo, ai, não cuide da minha vida, você não é meu pai. Do tipo, você não manda em mim. Do tipo, eu quero ver meu pai, eu quero procurar meu pai, quem é meu pai. Então veja que são problemas única e exclusivamente sociais aí. Não tem problema biológico em si. A própria questão assim, de legado genético é um conceito que a gente cria para reforçar esses laços sociais, entendeu? Do tipo, moleque, você é meu sangue, eu vou te proteger como eu protejo a mim mesmo, porque você é carne da minha carne, entendeu? Mas fala a verdade, se você fosse um animal e tirasse toda essa parada de construção social e cultura, tu ia ligar realmente se o sangue é teu ou não? É exatamente o que a maioria dos animais faz. A maioria dos animais não tem paternidade presente. O macho, ele vai lá, fecunda e vai embora, tá ligado? Essa é a realidade. Em outros animais, onde existe paternidade presente, onde eles são mais sociáveis e tal, tipo aves e alguns mamíferos, não é incomum que eles matem a própria prole, que eles matem a prole do próximo. Então, assim, animal é animal. Ele não tem moral nem ética, eles são completamente amorais. Então, esse argumento que a gente traz aqui na questão de Red Pill e sair da Matrix, né? A Matrix é justamente um mundo mental, né, que é criado pela sociedade para você, que você acha que ele é inexorável, entendeu? Que você acha que ele é físico, que ele é substancial, e não é. São simplesmente ideias, que você pode se livrar dessas ideias no momento que você quiser, e muito provavelmente essas ideias, no momento que você descartá-las, vão trazer uma maior facilidade para a sua vida. Não estou dizendo que você tem que se livrar de todas as determinações sociais e viver, sei lá, como um cínico, né? Como o Diógenes da vida. Que no fim das contas ele ainda vivia por determinações sociais, porque ele tentava provar para os outros o que era um homem de verdade. Ele ainda vivia, né, nas cidades gregas, ainda tentando filosofar e provar o seu ponto para outras pessoas. Então até Diógenes se preocupava com a sua projeção social, né, com seu legado intelectual, coisa do gênero. Então, novamente, tem muito cara aqui na nossa comunidade que acha que tudo é biologia, que tudo é instinto, e fica achando, ai não, mas eu tenho um instinto de ser pai, ai, o instinto de passar o meu legado e não sei o que, vai com calma.
Esse instinto existe até porque no momento que não tínhamos construções sociais muito fortes, algum ser humano teve um chamado para fazer isso e aí meio que rolou uma bola de neve, né? Um efeito exponencial aí onde o primeiro se reproduziu, passou isso adiante, se reproduziu. Sim, esse instinto de ser pai e passar legado adiante existe. Porém, ele é muito mais fundamentado em obediência social do que se imagina, tá? Então, você ficar achando que essa parada é inexorável e você não consegue vencer isso e você tem que dar um jeito de satisfazer isso, é só criar uma nova Matrix. A Matrix ela é justamente isso. É uma parede, sei lá, feita de holograma, entendeu? Que você acha que ela é sólida, que ela é intransponível, que é inexorável e você não consegue sair dessas paredes, quando na verdade, se você tocar ali, você atravessa. E é exatamente essa cena que é mostrada na cena do espelho ali, depois que o Neo toma a Red Pill, né? Ele olha pro espelho assim, e aí ele toca no espelho e sai da Matrix, entendeu? Pô, esse filme é foda, cara. Eu não consigo explicar esse filme num só vídeo. É por isso que o filme ele trata a Matrix como se fosse um programa de computador, um holograma mesmo, entendeu? Cheio de bugs, cheio de problemas, que quando você nota, você toca as coisas e fala, caralho, essa porra não existe. Então, na verdade, é você que está se pressionando através de, principalmente, uma necessidade social a ser papai, a passar legado e não sei o que. Cara, é só você e a sua mente te perturbando. E ninguém mais pode resolver esse problema para você, porque ninguém tem mais controle da sua mente do que você, né? Ao menos eu espero, porque você pode dar esse controle propositalmente para outras pessoas. É como diz o ditado, né? Se você não controla a sua mente, alguém vai. E aí, esses vão ser os NPCs, os Blue Pills, os normes que a gente chama. Você tem que estar sob o controle da sua mente, cara. E aí você finalmente vai perceber que os seus fantasmas, eles não existem. Seus problemas, muitos deles, são mentais e nem existem de verdade. É uma Matrix. Exatamente como o Kodama falou no último vídeo que ele lançou no canal, né? Que foi ontem ou anteontem. Ele até retornou. Vou deixar aí o link na descrição e no comentário fixado também. Ele fala o seguinte... da síndrome de Don Quixote, né? Que quem conhece o conto sabe que Don Quixote ele era um alucinado e ele achava que moinhos de vento eram gigantes que ele tinha que combater. Então seus problemas são moinhos de vento, cara, que você acredita que são gigantes, mas é você alucinando. Não todos eles, né? Mas muitos deles, principalmente esses problemas emocionais, esses problemas sociais aí. Você não precisa ser papai, você não precisa passar o seu legado adiante. E é o seguinte... para mim, argumento suficiente é o fato de que, quando eu morrer, nada mais vai importar, tá? Mas, como o Ted Boy Marino falou aqui, não é argumento suficiente para ele se convencer de que a paternidade não é tão importante assim. Para mim é o suficiente, porque eu sei que a paternidade não é nada além de uma construção social para convencer homens a aceitarem se reproduzirem, manter a espécie, cuidar de mulheres e de crianças. Manter a sociedade em geral. E isso só acontece, veja só, quando os homens passam a seguir o seu próprio caminho. Tipo, vamos pensar assim que uma sociedade ela tem, sei lá, 50% de homens seguindo o seu próprio caminho, 40% e tal. Um número grande, um número expressivo. Essa sociedade precisa renegociar o relacionamento entre homens e mulheres com os homens. E aí o que é que ela vai fazer para convencer os homens a cuidarem das mulheres e das crianças? Falar, olha irmão, paternidade, tá? Você vai ter todo o legado genético aqui, vai ser seu filho, você vai ter autoridade sobre a esposa, vai ter autoridade sobre a criança. Assim, o que mais eu posso te oferecer para você manter a sociedade funcionando? Esse não é o plano de homens que seguem o seu próprio caminho, pelo amor de Deus, ninguém está aqui tentando, né, fazer um boicote ao Estado para resolver o problema, mas querendo ou não, seguindo o próprio caminho, é o máximo que você pode fazer para resolver o problema, mesmo que essa não seja a sua intenção. Então, o tradicional conservadorismo, o movimento dos direitos dos homens, a Voice for Men, não funciona, já não vem funcionando há mais de uma década, porque essas paradas existem desde a primeira onda feminista. Então, é o que eu digo, a paternidade é uma determinação social criada para convencer os homens a sustentarem suas famílias, protegerem suas famílias. E aí a gente vai introjetando isso como se fosse uma verdade absoluta, uma necessidade do homem, um instinto do homem, e você só vira homem se for assim, se for assado. Aí tem também essa coisa da necessidade do homem de se provar perante a sociedade, que é uma mistura de instinto com vontade de obedecer determinações sociais, porque lembre-se, o ser humano ele é complexo assim mesmo, é um tripé, se você tira um, tudo ruim, entendeu? Então assim, biopsicossocial, as coisas se complementam.
O seu lado biológico, o seu lado psicológico, o seu lado social, eles agem em conjunto. Eu sei que isso pode parecer muito complexo para pessoas de QI em ambiente entender, porque só conseguem ver um quadro por vez, né? Tipo, não consegue ver o biopsicossocial e o pior. Não consegue ver os três se complementando. Só consegue ver um de cada vez. Aí o cara do determinismo social só vai entender a parte social da educação e de que o ser humano, se ele for educado de tal forma, ele vai poder, sei lá, mudar de gênero do nada. Que um menino pode ser criado como uma menina e não vai dar problema nenhum, não vai dar depressão, nem etc. Aí o outro brainlet aqui do determinismo biológico vai achar que tudo é genética, tudo é instinto e não tem nada de psicologia ou sociedade envolvido, entendeu? E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui na segunda pergunta do Ted Boy Marino, onde ele fala que ele tem medo de sucumbir ao chamado da grande mãe, né? Novamente, veja como o cara... Eu não tô nem criticando o Ted Boy, que na verdade tô, né? Mas de uma forma, uma crítica construtiva. Veja que ele tá jogando a responsabilidade para um ente. Quando a gente fala mãe natureza, quando a gente fala instinto, a gente fala a grande mãe, a Matrix, a neotenia, ai meu Deus, é difícil lidar com a neotenia, blá blá blá. A gente tá criando uma alegoria para explicar pontos focais de um problema. Mas você não pode usar esses pontos focais como um espantalho para você descarregar sua própria responsabilidade e autoridade, tá ligado? Tipo, os caras vêm aqui reclamando e falam, nossa, a natureza é brutal, a neotenia é brutal e não sei o que. Tá, irmão, eu sei que é complicado mesmo, etc. Tem todas essas questões que eu expliquei no meu e-book, tem toda a questão da libido, tem toda a questão aí, vários problemas que fazem a gente acabar sucumbindo para relacionamentos, questões sociais também, questões psicológicas, questões evolutivas, instintivas, etc. Só que no fim das contas, você tem que tomar as rédeas da tua vida no fim do dia, irmão. Você é senhor de si mesmo, e se você não for, alguém vai. Então, se você ficar jogando a responsa para brutal natureza, brutal grande mãe, brutal neotenia, não sei o quê, tu vai se tornar uma marionete disso aí, né? Então, veja que esses pontos focais existem, eles ajudam a gente a explicar a raiz do problema, mas no fim do dia, quem lida com esses problemas somos nós. Então não adianta você ficar criando um moinho de vento, tá ligado? Não adianta, isso não vai resolver o problema. Tu vai ficar, sei lá, batendo no espantalho e jogando tua responsabilidade pra ele. Nossa, neotenia brutal. Ai, Stacyzinha linda, brutal. Ai, a minha aparência, meu Deus, o problema é a minha aparência. Nossa, como a vontade de beta masculina é inexorável, que problemão, não dá pra lidar com isso. É impossível, é brutal. E aí você vai vendo como você vai perdendo o controle, propositalmente você vai dando o controle para essas coisas. Isso também vai aliviando uma certa dor. A dor de quê? De que você no fim do dia tem que lidar com isso, mano. O problema tá na tua mão. Isso vai jogando responsabilidade para longe e ao mesmo tempo vai jogando autoridade. E aí você sente que no fim das contas não tem nada que você possa fazer e meio que isso até masturba a sua preguiça, né? E aí, novamente, você vai obedecendo determinações sociais porque você acha que elas são inexoráveis, criando uma nova matrix na sua cabeça e cumprindo o plano que tinham para você e não o plano que você tem. Você acaba seguindo o caminho de sei lá o quê, né, da sociedade, das outras pessoas, da natureza e não segue o seu próprio caminho. Porque você propositalmente deu controle para esses espantalhos, para esses moinhos de vento. E veja como isso cria um receio na cabeça do Ted Boy Marino, né? Ele diz, tenho receio de sucumbir ao chamado da grande mãe e acabar me relacionando. Irmão, olha como ele criou um inimigo que no fim das contas é ele mesmo, tá ligado? É o doppelganger lá da mitologia nórdica, né? É você lutando contra você mesmo, é você e seus instintos, você e sua vontade, você e seus desejos. E aí o que eu digo, como é que você pode ser mais fraco do que você mesmo? Isso é até paradoxal, não dá nem pra entender, né? Você acaba sendo vencido pelos seus próprios problemas. Aí fica complicado, velho. Então é o que eu digo, pra finalizar esse vídeo, ficou até bem longuinho, né? 28 minutos. Olha, esses problemas estão na sua cabeça, você inventou eles, e é claro, existem também determinismos sociais aí, mas eles estão sob sua responsabilidade, porque você deixou eles introjetarem na tua cabeça, tá ligado? Você absorveu essas paredes holográficas aí, esses moinhos de vento, esses espantalhos, e quando você para analisar de verdade com lucidez, você fala, caralho, essa merda não existe. É igualzinho o que é mostrado no filme Matrix, velho. É que nem aquela cena do Morpheus levando o Neo pra andar no centro de Nova York, né? Aí vem a mulher de vermelho e distrai o Neo. E aí o Morpheus fala, você está distraído. Olhe pra trás. Aí quando ele olha pra trás, tem um agente Smith com um cano enorme na cara dele. Essa cena nos mostra que, primeiro, você foi seduzido, né? E se distraiu. E segundo,
o próprio agente Smith ali não existe porque ele é uma simulação. Mas mesmo assim te causa medo, te causa receio, te causa aquele susto, né? Típico do Neo ali, que ele até se abaixa, tenta desviar e tal, mas é só uma simulação. Então se você ficasse parado e deixasse o agente Smith atirar em você, irmão, provavelmente nada ia acontecer. Eu sei que é dito que se você morrer na Matrix ou na simulação ali de treino, você morre na vida real, mas isso é uma alegoria para mostrar de que o corpo não sobrevive sem a mente. Então se sua mente acha que você morreu, por incrível que pareça, seu corpo morre mesmo. Mas enfim, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado ao Ted Boy Marino pela doação e pelo excelente relato aqui. Muito obrigado a todos vocês apoiadores e doadores do canal aí, a galera que apoia pelo Patreon, pelo LivePix, que faz doações aqui até pelo YouTube, valeu demais. Espero estar ajudando a todos, pretendo até inclusive fazer uma lista para deixar no final de todos os vídeos aí, agradecendo a toda a galera que doa. Mas eu precisaria saber se a galera quer aparecer, se não quer aparecer, porque tem gente que bota o nome real, tá ligado, na doação via LivePix. Eu não sei se o cara quer aparecer e tal. Tem um monte de anônimo também, etc. E aí não faz sentido, né, dizer anônimo, porque tem uns 10. Mas enfim, muito grato a todos, a vocês que acompanharam até aqui. Tenham sabedoria e consciência sempre, aqui é o Coruja, e até mais.